Venham escutar só essa história aqui comigo. Enquanto o câncer consumia minha mãe, o meu pai tinha um caso com a minha irmã mais velha. Vamos para mais um relato com Simone Bravin. Eu sou 3 anos mais nova do que a minha irmã. Quando a minha mãe se casou com o meu pai, a minha irmã praticamente era um bebê ainda. Até certo ponto, ele tratou a minha irmã como se fosse filha dele. O meu pai e a minha irmã sempre tiveram esse costume. A minha irmã sempre sentava no colo dele, sempre ficava dando um abraço nele. Os dois sempre estavam trocando selinho na frente de todo mundo. A minha mãe sempre achou isso normal e lindo, porque ele tratava bem a filha dela. Eu nunca gostei que ficasse me abraçando, me beijando. O meu pai sempre me dizia que eu parecia muito a minha avó, não só pela aparência, mas sim também pelo jeito. A minha irmã foi crescendo, se tornou uma moça muito bonita, mas mesmo assim ainda vivia agarrada no meu pai. A minha irmã foi crescendo, mas ela nunca perdia esse costume de sentar no colo do meu pai, de dar abraço nele, de dar selinho nele. Os dois até dormiam juntos depois do almoço, agarradinho, na frente de todo mundo. Conforme a minha irmã foi crescendo, muita gente falou isso para minha mãe, que era muito estranho aquilo, mas a minha mãe sempre defendia o meu pai, dizendo que ele tratava ela como se fosse filha dele. Que bom homem que ele era por cuidar tão bem assim da filha dela. A minha irmã era uma moça muito bonita e com isso todo mundo ficava pegando no pé dela. Quando é que ela ia arrumar um namorado? O meu pai ficava louco de raiva quando alguém tocava nesse assunto. Dizia que ela não tinha idade ainda para namorar, que ela era uma moça inteligente, que ela tinha que fazer uma faculdade, que ela tinha que pensar no futuro dela e não em namorado. Enfim, a minha irmã cresceu, terminou o colegial, começou a trabalhar, mas vivia reclamando. Todo dia ela levantava reclamando quando tinha que trabalhar. Ali ela começou com aquela ideia de fazer uma faculdade, porque assim a vida ia ser mais fácil. A minha mãe chegou até a falar para minha irmã que agora, como ela trabalhava, ela tinha condições para poder pagar uma faculdade. O meu pai virou no bicho com a minha mãe, dizendo ele que a minha irmã não ia dar conta de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, trabalhar e estudar, e era melhor ela deixar de trabalhar, que ele ia dar um jeito de pagar a faculdade para ela. Oh, que bom pai, pensando no futuro da filhinha. Ela deixou o trabalho dela e começou a fazer a faculdade. No começo ela ia e voltava de ônibus, mas com o tempo o meu pai passou a buscar ela. Como era em outra cidade, o meu pai só ia buscar ela. E ele sempre ia sozinho buscar a minha irmã. Enfim, até que a minha mãe começou a ficar doente e com isso a gente descobriu que ela estava com câncer. E com isso a nossa situação financeira começou a ficar apertada dentro de casa. Eu tive que começar a trabalhar para poder ajudar. O meu pai teve a brilhante ideia de pegar e vender o carro da minha mãe, porque estava gastando demais com a faculdade da minha irmã. Bom, o tempo foi passando, a minha mãe fez a primeira cirurgia, se recuperou, eu terminei o meu colegial e daí eu decidi fazer uma faculdade. Quando eu fui pedir ajuda ao meu pai, o meu pai virou o bicho comigo, sendo ele que ele não tinha condições nenhuma de me ajudar a pagar uma faculdade, que eu tinha que pensar em trabalhar, porque eu não era tão inteligente como a minha irmã. O meu pai não é pai da minha irmã. Ele criou ela como se ela fosse filha dele. A minha irmã andava num mau humor terrível, brigando com todo mundo. Já fazia algum tempo que a minha tia, irmã da minha mãe, estava ali em casa para poder cuidar da minha mãe. Na época, a minha irmã tinha um celular que não tinha senha, mas ela não desgrudava desse celular por nada. Como eu estava dormindo no quarto da minha irmã, teve um certo dia que ela deixou o celular dela em cima da cama, dando bobeira, enquanto ela foi tomar banho. Ali eu descobri que ela tinha um caso com o meu pai. Vi todas as mensagens dela cobrando o meu pai para deixar minha mãe
e assumi ela, que ela não suportava mais ver o meu pai com a minha mãe, que ela que tinha que ser a esposa dele. Eu, sem saber lidar com essa situação, levei o celular até a minha tia para que ela pudesse ver o que estava acontecendo. Minha tia mal leu as mensagens. Ela, uma mulher alta, grande, derrubou a porta do banheiro e pegou a minha irmã de jeito lá dentro. Isa foi tão grande que a minha tia acabou quebrando a pia do banheiro. A minha mãe, nervosa, pedindo para que a minha tia parasse, a minha tia parou e pediu para minha irmã contar com quem ela estava se envolvendo. E ali a minha irmã se transformou, dizendo que queria o meu pai como marido dela e a minha mãe que estava no caminho. E que se ele não tinha assumido ela ainda para todo mundo, é porque o meu pai estava com dó da minha mãe, por ela estar doente. Agora, como a minha mãe sabia de toda a situação, ele poderia deixar ela e assumir a minha irmã, dizendo ela que agora ela não precisava mais esconder o que ela era de verdade e nem o que ela sentia pelo meu pai. Enfim, a minha tia deu mais um pega nela, botou ela para correr. Eu tive que pedir ajuda aos vizinhos para poder levar minha mãe ao hospital. Já o meu pai, quando ficou sabendo de toda a situação, deu no pé. A minha irmã foi parar na casa da minha avó por parte de pai, foi bem recebida, porque a minha avó nunca gostou da minha mãe. Depois desse acontecido da minha irmã se mostrar quem ela era de verdade, a minha mãe entrou numa depressão. O pai ficou algum tempo sem dar as caras. O meu tio estava morando lá em casa para poder ajudar a cuidar da minha mãe. Já não tinha nenhum contato com a família do meu pai, só pelo fato de todo mundo ter aceitado a minha irmã junto com o meu pai. Tudo lindo e normal. Até que um belo dia, o meu pai apareceu lá em casa para ver como ia ficar a divisão de tudo que ele tinha com a minha mãe. Credo, que nojenta. Teve uma longa conversa com o meu pai, colocou juízo na cabeça dele e, com isso, ele acabou deixando de lado boa parte desses bens. Enquanto eu cuidava da minha mãe até o seu último dia, a minha irmã vivia o romance dela com o meu pai. Minha irmã é um ser humano ruim. Ela nunca foi pedir perdão à minha mãe em vida, mas apareceu para chorar na frente de todo mundo. Eu botei ela para correr. Só eu sei o que eu passei junto com a minha mãe enquanto ela estava doente. Ela apareceu no velório dizendo que estava arrependida pelo que fez. Foi a minha mãe falecer que ela veio atrás de dinheiro. Para não ter dor de cabeça com ela, eu dei a ela o que pertencia a ela. Não foi muita coisa. Tinha muitas dívidas, a casa foi vendida e não sobrou quase nada. O pouco que me sobrou foi o suficiente para seguir com a minha vida, pois eu nunca tive medo de trabalhar. Segui com a minha vida, construí a minha família, até que a minha irmã deu notícias, dizendo ela que queria me pedir perdão pelo que tinha acontecido, que ela estava agora doente com um câncer que estava consumindo ela, dizendo ela que ela estava com muito medo do meu pai abandonar ela nessa situação que ela estava. Foi bem claro que eu não queria saber nem dela e nem do meu pai. De fato, o meu pai abandonou ela, ela passou a viver com a família dela por parte de pai. Vira e mexe ela me liga pedindo para que eu vá visitar ela, que ela tá muito ruim, mas eu não quero nem saber. Eu não consigo perdoar ela e nem o meu pai. Eu já deixei bem claro pro meu pai que se um dia ele precisar de ajuda, ele pode pedir para qualquer pessoa, mas eu não vou ajudar ele não. Se a minha irmã tá sofrendo hoje em dia, é por tudo que ela fez com a minha mãe. Gente, que ser humano cruel, uma filha dessa fazer isso com a própria mãe, se envolvendo com o pai. Tudo bem que eles não tinham vínculo sanguíneo, mas fazer isso com a mãe, cara, não é de não se perdoar mesmo. Essa foi a história de hoje. Se você gostou, sai daqui, curte, comenta, compartilha, vou deixar o Badela interprete para os seguidores. É um prazer te ver aqui e até o próximo vídeo. Tchau!